O problema número 14 do livro Halley, décima edição, capítulo 15, trata aqui sobre um oscilador harmônico simples, que é formado por um bloco cuja massa desse bloco é 2 kg. E esse bloco está preso a uma mola cuja constante elástica é 100 Nm por metro. Quando o tempo t é igual a 1 segundo, ele dá aqui a posição e a velocidade. Quando t é igual a 1 segundo, eu tenho a posição de 0,129 metros e a velocidade aqui de 3,415 metros por segundo. Veja que esse x aqui, essa posição aqui, não é a amplitude nesse movimento, certo? Ela aqui é a amplitude quando t é igual a 1 segundo. E a velocidade aqui também quando t é igual a 1 segundo. Mas vamos lá. Na letra A, ele pergunta qual é a amplitude das oscilações. A amplitude das oscilações, lembrando, não é x igual a 0,129, porque x igual a 0,129 é para t igual a 1 segundo. E na letra B ele pergunta qual era a posição e na letra C qual era a velocidade do bloco em t igual a 0 segundo, ou seja, em outro tempo. Bom, as questões de física do Halley, certo? São questões boas para você aplicar a teoria. E essa questão, em princípio, você precisa saber algumas definições para poder achar as resoluções. Primeiro, você tem que saber qual é a equação da posição. Por que qual é a equação da posição? Porque ele deu um dado da posição aqui. Segundo, ele forneceu também um dado da velocidade. Então você precisa saber qual é a equação da posição em relação ao tempo e qual a equação da velocidade em relação ao tempo. Por quê? Porque ele forneceu um tempo. Então tudo está relacionado com o tempo nessa questão. Vamos aqui relembrar qual é a equação da posição em relação ao tempo. A da posição é x de t vai ser igual a amplitude de movimento, essa xm é a amplitude de movimento, é o valor que ele quer aqui na letra A, que multiplica o cosseno, certo, da fase, onde a fase é ômega t, onde esse ômega aqui é a frequência angular, mais a minha constante de fase aqui, ou deslocamento inicial. Então vamos lá, essa aqui foi a da posição. A da velocidade é v de t. Se você não souber da velocidade, se eu souber da posição, é só derivar essa equação aqui, você chega na da velocidade. Vai ser igual a menos a frequência angular, que multiplica a amplitude vezes o seno da fase, ômega t, mais o meu aqui constante de fase inicial. Bom, eu tenho as duas informações. Vamos analisar. Na letra A, ele quer saber qual a amplitude. Vamos ver se a gente consegue achar a amplitude só com a equação da posição. Vamos lá. Eu tenho que é x de t. Para t igual a 1 segundo, tenho que é x igual a 0,129. Eu tenho que a minha amplitude? Não, é o valor que eu quero achar. Ok. O cosseno da frequência angular. Eu tenho a frequência angular? Eu não tenho, mas tenho como conseguir. Por que tenho como conseguir? Relembrando, a frequência angular é igual à raiz da constante dividido pela massa. Se eu tiver um sistema, um bloco mola. Então tem como descobrir quem é a frequência angular, porque eu tenho o K aqui da minha constante e tenho a massa que ele forneceu. Vamos lá. Eu tenho esse termo aqui, que é o deslocamento inicial aí de fase, ou constante de fase. Eu não tenho esse valor. Então eu tenho duas incógnitas aqui, duas variáveis sem saber o resultado. Então não tem como resolver usando só uma equação. Do mesmo modo, a velocidade não tem também como resolver usando só a equação da velocidade. O que eu preciso? Eu preciso fazer um sistema de equações com essas duas equações que eu tenho. Por quê? Porque se eu fizer um sistema de equações, eu vou eliminar algumas variáveis e vai ser possível resolver esse sistema e achar qual é o objetivo da questão, né? De achar a nossa amplitude aqui. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa equação aqui e essa, e vou botar no sistema de equações. Vamos supor que eu coloquei no sistema de equações. Bom, eu vou dividir essa equação da velocidade pela equação da posição, porque no sistema de equações eu posso fazer isso. Então fica o seguinte: na letra A, certo? Letra A,
eu vou pegar v de t igual a menos ômega vezes xm vezes seno da minha fase dividido por x de t xm vezes cosseno da minha fase. Veja bem, esses dois termos se repetem, então eu posso cortar aqui, já que eu tenho um produto aqui. Reescrevendo esse termo, fica v de t sobre x de t, v de t sobre x de t. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso, pessoal, mas eu estou tentando detalhar bastante para vocês entenderem. Espero que não fique muito cansativo. Continuando aqui, esse menos ômega continua, menos ômega que multiplica. A gente sabe que na trigonometria, né, seno sobre cosseno, isso daqui dá tangente. E a fase aqui tem o mesmo valor, então vai se repetir porque eu tenho o mesmo valor aí dentro dessa constante. Pronto, cheguei nesse passo aqui. Para descobrir quem é esse termo aqui, nossa amplitude na letra A, basta eu achar quem é a minha constante de fase aqui do meu movimento. Porque todos esses termos aqui, para um determinado tempo, eu tenho a informação. Se eu achar esse termo, eu tenho esse, eu vou descobrir através deste valor. O t eu tenho que é 1. E o x de t eu tenho que é 0,129. Então vai ficar só essa variável aqui, eu vou isolar ela e vou achar. Esse que eu vou fazer primeiro. Então vamos achar quem é a nossa constante de fase. E achando a constante de fase já vai servir para a letra A e letra B. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar a tangente deste valor aqui. Fica o seguinte, tangente de ômega t mais θ vai ser igual a menos, eu vou pegar esse termo aqui e passar para o lado, fica v de t dividido por x de t, que multiplica ômega. Ele estava multiplicando, passou dividindo para o outro lado. Bom, então, para t igual a 1 segundo, o que acontece aqui? Para t igual a 1 segundo, eu tenho a tangente de ômega. Eu vou descobrir qual é o valor agora de ômega. O valor de ômega é fixo, independente do tempo, certo? Porque é uma frequência angular. Então ele não vai mudar aí, independentemente se for 1 segundo, 2 segundos e assim sucessivamente. Vamos achar quem é ômega. Ômega, vou isolar aqui, é igual a raiz de K, K ele forneceu que era 100, dividido pela massa, que é 2, que dá aqui a raiz de 50, a raiz de 50, vai dar aproximadamente para mim 7,07. A unidade aqui é radiano por segundo, não vou colocar, certo? Mas é radiano por segundo. Então eu tenho aqui 7,07 que multiplica o t, a gente estava para o t igual a 1 segundo, né? Veja bem, eu estou pegando as informações daqui, desta equação final. Ômega eu já achei, o t eu sei que é 1 segundo, mais a nossa constante de fase aqui, que vamos descobrir, é igual a menos v de t. Menos o v de t, para t igual a 1 segundo, ele forneceu que era 3,415. Então fica 3,415. Dividido por x de t. X de t para t igual a 1 segundo, ele forneceu que é 0,129. Que multiplica a minha frequência angular aqui novamente, que é 7,07. Ok, chegando a esse resultado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, para descobrir quem é a minha frequência angular, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a função inversa da tangente, que é a arco tangente, né? Aplicando a função inversa, fica o seguinte, esse termo aqui, continua desse lado, 7,07 vezes 1 é 7,07, mais o meu θ vai ser igual a função inversa, né? Bota aqui tangente a menos 1, que é a mesma coisa que arco tangente, deste valor aqui.
certo? Deste valor, menos 3,415 dividido por 0,129, que multiplica 7,07. Se você tirar o arco tangente desse termo aqui, você vai achar que 7,07 mais nossa constante aqui vai ser igual a menos 131 radianos. Bom, então eu descobri agora que 7,07 radianos por segundo, que no caso ficou radiano quando eu multipliquei pelo tempo, mais a minha constante de fase aqui vai ser igual a menos 1,31 radiano. Logo, isso implica que a minha constante de fase vai ser menos 1,31. Esse termo aqui está positivo, passa a negativo, menos 7,07 igual a constante de fase, vai dar menos 1,31 menos 7,07 vai ser igual a menos 8,38 radianos. Bom, com essa informação ficou fácil agora eu achar quem é minha amplitude e achar sucessivamente a letra B e C. Vamos ver? Qual a amplitude das oscilações? Eu vou utilizar a equação aqui da posição para achar. Se você quisesse usar a posição da velocidade, agora você poderia, que você já tem as informações necessárias. Qualquer uma das duas dá certo. Pegando a posição aqui, fica x de t é igual a xm. Lembrando que isso aqui é uma nova equação que eu estou fazendo. Vezes o cosseno de ômega t mais θ. Se eu quero o xm, eu vou isolar ele. Fica xm igual a x de t dividido por o cosseno de ômega t mais o meu θ. Então, chegando aqui, né, para achar agora a amplitude, é só substituir os valores. Substituir os valores para t igual a 1. Então, para t igual a 1, eu tenho x de t igual a 0,129 dividido por o cosseno de ômega é 7,07, o tempo é 1, mais a constante de fase que eu descobri, e tem um valor aqui de menos 8,38. E minha amplitude vai dar, certo? Aí aproximadamente 0,5 metros. Aqui é a resposta da letra A. A letra B, ele pergunta qual era a posição e qual era a velocidade do bloco para t igual a 0. Lembrando também, a minha frequência angular não muda independentemente do tempo. A minha constante de fase inicial também não muda em relação ao tempo. Só para esclarecer, esse termo aqui é chamado de fase, certo, do movimento, e só esse termo aqui é chamado de constante inicial da fase, certo, desse movimento. Ou seja, todo o termo chama-se fase, só esse termo chama-se constante de fase. Então, na letra B, qual era a posição para t igual a 0? Se eu quero achar a posição, eu vou pegar a equação da posição. X de 0 vai ser igual a minha amplitude 0,5, que multiplica o quê? O cosseno de ômega 7,07, que multiplica t. Eu estou usando o que na letra B? Qual era a posição para t igual a 0? Então t aqui vai ser quanto? Vai ser 0. Mais a minha constante de fase que eu descobri, que o valor dela é menos 8,38, menos 8,38. Esse termo aqui vai zerar, porque 0 vezes qualquer número é 0. Vai ficar 0,5 vezes o cosseno de menos 8,38 radianos. Lembrando, para colocar sua calculadora em radianos, certo? Se você colocar em graus, o resultado vai ser certo. Só que não vai bater com o que eu estou fazendo aqui, nem com o do livro. Então, o resultado desse cálculo vai dar aqui aproximadamente um valor aí de menos 0,251 metros.
você pode pensar, oxe, é negativo o valor? Sim, é negativo, porque num movimento oscilatório eu posso ter a seguinte escala, certo? Posso ter aqui o ponto de equilíbrio, aqui minha amplitude máxima positiva e aqui minha amplitude máxima negativa. Quer dizer que o bloco veio aqui, voltou e está na parte negativa. E na C, para concluir, ele quer saber qual era a velocidade do bloco. Bom, se eu quero saber a velocidade do bloco, vou usar a equação da velocidade do bloco para que tempo? Para t igual a zero. Então fica V de zero vai ser igual a menos a frequência angular 7,07, que multiplica a minha amplitude, que é 0,5, vezes o seno de ômega, que é 7,07, vezes o tempo, que é 0, menos a minha constante de fase inicial, que é menos 8,38. Fazendo esse cálculo simples aqui, você vai achar que sua velocidade em t igual a zero vai dar aí de aproximadamente 3,06 metros por segundo.